E a Justiça chama a atenção para o perigo da desinformação na hora de se aposentar. O Procurador Federal do INSS, Paulo Souto, conversa agora com a gente. Ele orienta como evitar fraudes e o prejuízo para o seu bolso. Boa tarde. Boa tarde, Carla. O senhor é autor dos livros Guia Prático do Direito Doméstico e RJU Lei 8.112/90, Legislação Complementar. Esse aí, uma abordagem sobre o direito previdenciário, muito usado por quem está se preparando, né, para concurso. Vamos falar sobre aposentadoria. Muitas as dúvidas, né, das pessoas nas ruas. Existe. Passa o tempo, mas elas são basicamente as mesmas, né? O que é preciso para se aposentar? Tem que contratar advogado ou dá para fazer sozinho? Não há necessidade de contratar advogado. Hoje a Previdência Social tem a Central de Atendimento 135, onde ele tem todas as informações como segurado. O quanto ele contribuiu, o tempo de serviço dele, quanto tempo falta para ele se aposentar, se ele já pode se aposentar. Tudo ele pode resolver, inclusive sair de casa. Ele pode resolver pela Central 135 do INSS, a Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 às 22 horas. Como é que são classificados os segurados da Previdência Social? Eles são classificados em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Aqueles segurados obrigatórios são aqueles que a própria lei determina que eles são segurados obrigatórios. Tipo o trabalhador de carteira assinada, o trabalhador autônomo. E os trabalhadores, os segurados facultativos, tipo a dona de casa, o estudante maior de 16 anos de idade, o síndico de condomínio. Tem vários segurados ainda enquadrados nessa categoria. A gente tem algumas dúvidas de pessoas nas ruas, vamos ver? Minha mãe se aposentou com 65 anos, pela idade, e cortaram a aposentadoria dela faz mais de 8 anos. E dizendo que ela mora em Codó, no Piauí. E ela nunca foi nem lá, não conhece essa cidade. Até hoje está na mão de um advogado e só faz enrolar e não resolve nada. Eu queria saber por quê. Codó no Maranhão, só uma correçãozinha. Ela deve procurar uma das agências da Previdência Social, aqui em João Pessoa, e saber o motivo do cancelamento do benefício dela. Ela pode ser que seja um homônimo. Ela pode agendar no 135. Ela liga para a Central de Atendimento 135 e lá agenda o atendimento dela, com dia e hora marcada e a agência mais próxima da residência dela. Pode estar havendo alguma confusão? Acredito eu que seja algum homônimo. E isso pode ser resolvido facilmente? Pode ser resolvido facilmente. Que demora, tem burocracia? Porque antigamente algumas pessoas, a Previdência hoje não aceita mais cadastro sem o CPF. Exatamente para evitar o encontro de homônimos. Hoje tem que, para haver não tem como um homônimo aparecer, porque é o nome da pessoa, data de nascimento, nome da mãe e CPF. Aí acredito que no caso da mãe desse rapaz, ela não deve ter o CPF e bateu com algum homônimo. É o que existe muito hoje em dia. Então ele pode ficar tranquilo que deve ter solução, né? Tem solução, sem dúvida, tem solução. Tá certo. Vamos ver mais uma pergunta? Eu gostaria de saber, eu trabalhei 4 anos na empresa, fiquei 2 anos empregado, voltei a trabalhar. Esse tempo que eu não contribuí de 2 anos, vai contar futuramente ou não? Esse intervalo aí? Não, esse intervalo que ele deixou de trabalhar, não. Se ele não contribuiu, não. Ele conta os 4 anos, passa 2 anos ele sem contribuir, ele perdeu a qualidade de segurado. A partir do momento que ele reingressa no regime da Previdência Social, aí ele volta a ter a qualidade de segurado e começa puxa-se os 4 anos dele, não os 2 que ele deixou de trabalhar. E esse deixou de contribuir. Esse intervalo aí de 2 anos, ele tem como resolver? Ele poderia, nesse meio tempo, ficar pagando, fazendo a contribuição como autônomo ou de alguma outra maneira? Olha, ele poderia ter contribuído como autônomo. Se ele provar junto à Previdência Social que na época ele trabalhava como autônomo, ele vai junto a uma das agências da Previdência Social e solicita que seja feito um cálculo para ele recolher essas contribuições que estão atrasadas. Então ele ainda pode resolver isso hoje? Não pode. Precisava ter sido feito na época. Hoje ainda tem hoje ele pode resolver isso hoje. Não tem como perder esse período, desde que ele recolha. Se houver o recolhimento da Previdência, esse tempo dele é aproveitado. Que ele consiga comprovar. Comprovar que realmente trabalhava. Ok. Temos mais uma pergunta, mais uma dúvida. Vamos ver? A pessoa trabalhava na empresa, ganhava R$2.000. Aí foi demitida. E foi recontratada para outra empresa ganhando R$1.000. Aí eu gostaria de saber como é que fica essa movimentação para a aposentadoria. Hoje, todas as contribuições previdenciárias recolhidas aos cofres do INSS, elas são calculadas para efeito do valor do benefício previdenciário da aposentadoria no futuro. O que ocorre hoje ainda, o grande prejuízo do aposentado brasileiro é a questão do fator previdenciário. Esse sim. Enquanto não acabar este problema, todos os aposentados brasileiros terão prejuízo.
Como é que é essa situação? Eles fazem um encontro entre idade e tempo de serviço. Ou seja, você hoje contribui com R$2.000, um exemplo, e quando você vai se aposentar, você não se aposenta com R$2.000. Se muito se aposentar, se aposenta com R$1.200, R$1.000. É o que está ocorrendo hoje em dia. Mas existe hoje um projeto no Congresso Nacional para se acabar com isso aí. E se respeitar o que o trabalhador brasileiro vem recolhendo na Previdência Social, que seja feito, se aposenta com esse mesmo valor. Agora, isso também tem que ter vários anos de recolhimento. Vai haver vamos dizer, uma média, vamos dizer, dos últimos 36 meses. Isso são projetos ainda, que ainda estão no Congresso Nacional para serem aprovados. Então ainda tem mudança, ainda pode ser mudado? Provavelmente as mudanças serão benéficas para os aposentados. A gente ainda tem uma pergunta de telespectadora, vamos ver? Minha mãe vai se aposentar e eu queria saber como é que eu faço para fazer um agendamento por telefone, quais os serviços oferecidos. Basta ela ligar para a Central 135 da Previdência Social, que ela agenda dia, hora, inclusive a agência que ela vai ser atendida. Que cuidados o segurado deve tomar para evitar problemas com o INSS no futuro, quando ele for precisar fazer a aposentadoria dele? Olha, ele, em primeiro lugar, ele tem que evitar assédio. O assédio de agenciadores de causas judiciais, de corretores de empréstimos bancários. Ele tem que fazer todo o contato que ele quiser fazer junto à Previdência Social. Quando ele agenda pelo 135, é feito automaticamente um requerimento. Se ele vai pessoalmente à agência, ele tem que, na hora, pedir para que seja feito um requerimento. Por que esse cuidado? Porque se um dia ele precisar ir à Justiça Federal, pleitear benefícios previdenciários, se ele não tiver um indeferimento do INSS, ele vai ter o pedido negado imediatamente por falta de interesse de agir. Primeiro, por quê? Porque o INSS não negou o benefício a ele. Juridicamente falando, ou seja, não existe a prova da negativa do benefício. Então, a partir do momento que ele vai ao INSS, ele tem que ter um documento que compareceu lá, que ele requeriu um benefício. Segundo, evitar provas forjadas. Se ele vai ingressar com ação na Justiça Federal, pleiteando qualquer benefício previdenciário, ele evite, ele não permita que sindicato, seja quem for, crie provas para ele. Porque hoje em dia as provas forjadas são todas descobertas. É muito fácil a gente descobrir um processo que ele está sendo montado. Então, às vezes, é melhor ele chegar lá com poucas provas, nas provas dignas, de que com provas forjadas. Então, ele deve evitar, não acabar com a credibilidade dele. Muitas vezes chegam segurados no INSS, na Justiça Federal, com um direito bom. O direito dele a gente sabe que é bom, mas quando aparecem as provas, aí Entrava certo. Tudo. Honestidade e guardar aqueles documentos ao longo da vida. Sempre guardar toda a documentação. Carteiras de trabalhos, recolhimentos, tudo. Ok. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui no JPB. Obrigado. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado.